sim, eu estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início à unidade 3 de vocês. Trabalharemos as páginas 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45 e 47, referente ao período joanino 1808-1821. Trabalharemos o tópico Corte Portuguesa no Brasil, transferência da corte para o Brasil, Portugal e o bloqueio continental. Trabalharemos também o tópico O Brasil como centro político do governo português, um governo centralizado, transformações no Rio de Janeiro, dificuldades econômicas, anexação da Cisplatina, Revolução Pernambucana de 1817 e a República de Pernambuco. Enquanto as terras brasileiras estavam agitadas por movimentos de contestação à ordem colonial, como ocorreu tanto nas conjurações mineira como na baiana, a metrópole portuguesa era atingida pelos ventos revolucionários da França e pelas guerras napoleônicas. E foi em meio a isso que toda a corte de Lisboa transferiu-se para a América, evitando que a família real fosse deposta do trono pela invasão dos exércitos de Napoleão. Essa transferência não apenas preservou o poder da dinastia de Bragança, mas também contribuiu decisivamente para a maior integração de sua colônia americana, que mais tarde viria a ser o Brasil. Mas como se deu essa transferência da corte para o Brasil? O governo português equilibrava-se numa espécie de corda bamba desde a chegada de Napoleão ao poder. De um lado, tentava-se preservar sua antiga ligação com a Inglaterra, país do qual dependia-se economicamente, mas de outro, procurava-se acomodar às exigências do governo francês, com o objetivo de evitar uma guerra direta e de ter o reino invadido. Em 1806, Napoleão Bonaparte, como a gente viu em aulas anteriores, decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra, que proibia o comércio entre os ingleses e os países europeus. O governo de Londres, também pressionado pela perda dos mercados europeus, buscava assegurar e ampliar seus negócios na América, sendo as colônias portuguesas de suma relevância para isso. Por isso, o representante do governo inglês em Lisboa insistia na transferência da corte para o Brasil, prometendo a ela a proteção. Em meio a isso, enquanto Dom João adiava qualquer decisão, Napoleão Bonaparte, por sua vez, agia. E em outubro de 1807, Napoleão assinou um acordo com o governo de Madrid, o Tratado de Fontainebleau, pelo qual as tropas francesas usariam o território espanhol para alcançar e ocupar Portugal, e com isso aceitar a oferta inglesa e vir para o Brasil era a única forma de impedir que Napoleão incorporasse Portugal ao Império da França. Dom João chegou primeiramente em Salvador, em 22 de janeiro de 1808. Permaneceu em Salvador até 26 de fevereiro. E uma das primeiras decisões dele no Brasil foi a decretação da abertura dos portos às nações amigas, uma vez que não
seria possível manter relações normais de comércio com Portugal, onde franceses e ingleses combatiam. A abertura dos povos acabou por atender interesses das elites exportadoras brasileiras, que nesse momento se libertavam do monopólio português, assim como também beneficiava os comerciantes ingleses, que poderiam comercializar seus produtos no mercado brasileiro. Na prática, isso viria a significar o rompimento do pacto colonial. Dom João, de certa forma, respirava meio que aliviado por ter escapado dos conflitos europeus e por também ver que o Brasil tinha um grande potencial para se transformar no centro de um poderoso império atlântico, uma vez que este mantinha relações muito estreitas com a África Ocidental em razão do intenso tráfico negreiro. No entanto, Dom João julgava necessário criar medidas para transformar o Brasil no centro do Estado lusitano. Entre essas medidas foram criadas a liberação da instalação de manufaturas no Brasil, a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarve, a criação de ministérios, a abertura do Banco do Brasil, a criação das faculdades de Medicina e Direito e a instalação da imprensa régia. A instalação dessas medidas atraíram muitos cientistas e artistas estrangeiros para o Brasil. E o resultado mais importante delas foi exatamente a instalação de uma máquina de governo centralizada no Brasil, que contribuiu decisivamente para a integração da colônia. O Rio de Janeiro era o ponto de referência, e de lá partiam correios, tropas, mercadores, funcionários, entre outros. Do Rio de Janeiro, os escravizados trazidos da África eram distribuídos para as terras do sul e do interior do Brasil, que por sua vez enviavam à corte produtos para serem comercializados, assim estabelecendo rede de relações econômicas e sociais que interligavam áreas cada vez mais distantes. Esse movimento fez também com que as elites regionais se aproximassem, uma vez que elas também estavam interessadas em obter do rei concessões, favores e prestígios. Muitas delas foram residir no Rio de Janeiro, ou pelo menos passaram longos períodos no Rio para tentar uma aproximação com o monarca. Mas com a instalação da corte no Brasil, o país teve que arcar com uma enorme manutenção da burocracia, ou seja, com um enorme número de funcionários e serviços do governo. Mas de onde sairia o dinheiro para manter tais serviços e funcionários? Sairia da cobrança de impostos. Com isso, aumentou-se os impostos e a população teve um custo de vida elevado, o que provocou muita insatisfação. A presença de Dom João no Brasil significava para aqueles que já pensavam na independência
um insuportável convívio com um rei que era absolutista e que, para piorar, agia sempre em favor dos portugueses que residiam no Brasil. A abertura dos portos, por exemplo, não beneficiou em nada a população do Nordeste, uma vez que os comerciantes portugueses mantinham ainda o firme controle de seus monopólios comerciais. E com o crescente aumento dos impostos, o descontentamento em relação a Dom João avançava em diversos setores da sociedade brasileira. E em 1817, a situação atingiu um ponto crítico, em decorrência das secas de 1815 e 1816, que afetaram a produção e a exportação de açúcar e algodão, que eram as bases econômicas da região do Nordeste. E foi em meio a isso que em Pernambuco, um grupo composto de padres, agentes públicos, senhores feudais, eruditos e comerciantes se organizaram para combater tal opressão. No entanto, foram denunciados ao governo de Pernambuco, que enviou homens para prendê-los. No entanto, a rápida reação dos militares conspiradores acabou provocando a fuga do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro. E assim, os rebeldes proclamaram uma república e instituíram um governo provisório. A república foi denominada de República de Pernambuco. As primeiras medidas dessa república apontavam para um caráter liberal que o novo regime pretendia adotar. E em meio a isso foram instituídas as primeiras medidas, que foram liberdade de expressão, imprensa e religião, e a abolição de tributos. Esse movimento se espalhou-se pela Paraíba, por Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. Contudo, ao mesmo tempo, ele era atacado pelo governo do rei, e por meio de uma violenta repressão, a República de Pernambuco acabou sendo sufocada e seus líderes foram presos e alguns condenados à morte. E com isso, Dom João mantinha firme o seu poder e ampliava a extensão de seu império luso-brasileiro. Contudo, as insatisfações da população só cresciam, uma vez que tanto o Brasil quanto Portugal não se conformavam com a manutenção da corte no Rio de Janeiro após o fim das guerras napoleônicas. Com isso, finalizamos a aula de hoje e eu deixo para vocês as páginas 37, 39, 41, 44 e 46, referente às atividades. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.